pessoal, tá começando mais uma edição do podcast Tá Chegando e hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui de um assunto que todas as noivinhas amam e é uma coisa que a gente precisa se inteirar e se informar muito, que é sobre assessoria e cerimonial. E a gente tem tanta coisa para falar aqui que eu acho que o podcast vai ficar mais de hora aqui, porque eu preciso tirar muitas dúvidas com ela e levar também essas dúvidas para vocês, essas respostas para vocês. Então hoje eu estou recebendo aqui Daiana Aquino, assessoria cerimonial, não é isso? Isso. Se apresente para a gente aí, Daiana. Olá. Primeiramente, tá, Rodrigo? Gostaria de estar agradecendo a oportunidade de estar aqui, né? Conversando com você, esclarecendo algumas dúvidas para as nossas noivas aí, né? De Carangola e região. Meu nome é Daiana Aquino Marques. Sou assessora e cerimonialista de eventos. Moro na cidade de Divino e atuo, né, no mercado de eventos em Divino e região aí. E você já trabalha com cerimonial faz quanto tempo? Tem 7 anos que eu estou no mercado. 7 anos. Antes do cerimonial, você trabalhava com o quê? Ou você continua trabalhando com outras coisas? Como é que funciona a sua vida hoje? Há 14 anos, né, que eu trabalho lecionando, né, sou professora e continuo, né? Antes da pandemia deu uma parada, resolvi parar, né, parar de lecionar e dedicar exclusivamente a eventos. E aí, com a pandemia, né, teve a pandemia que a gente ficou parado e tudo, e aí eu não tive a outra renda, que seria, né, dar aula e tudo, fiquei sem as aulas, e após a pandemia eu voltei a dar aula. Entendi. Me conta aí, acho que você já falou um pouquinho aí como você começou aí, tudo, a sua jornada, mas qual que é o papel? Vamos entender hoje a diferença, 3 diferenças, né? Assessoria, cerimonial e uma coisa que as pessoas confundem muito, que é a questão do celebrante. Muita gente acha que o cerimonial faz o papel do celebrante também. Então a primeira coisa que eu queria que você explicasse para a nossa audiência, assim, a diferença de tudo isso e o que você oferece hoje no seu trabalho. O celebrante, ele cuida da parte do rito do casamento. Então, ele que vai dar, né, os conselhos para o casal, dar a bênção para o casal. Como se fosse um padre e um pastor. Um pastor, né? Dependendo da certificação desse celebrante, ele consegue até realizar o casamento civil, né, durante essa celebração. Então, ele vai estar trabalhando com a parte da bênção do casal, né? Essa parte ritual do casamento mesmo. Já o cerimonialista, né, tem a diferença do cerimonialista e da assessoria. A assessoria, ela começa antes, né? Não é no dia do casamento, ela é antes. Então, todo trabalho de planejamento, organização, né, busca de fornecedores que se enquadram naquele orçamento daquele casal, buscar, né, conhecer a história do casal, né, identificando para o lado do casamento, tanto nas contratações, né, tanto no planejamento, cronograma do evento, né? E essa assessoria, ela pode começar com quanto tempo antes? 1 ano. Um ano antes. Então você faz todo esse caminho com o casal, desde olhar fornecedores, né? Contratações, né? Orçamentos, indicações. Geralmente assim, o casal, a gente faz uma reunião, né? Essa reunião de briefing, onde a gente vê também o sonho do casal. Primeiro a gente tem que ver o sonho, né? O sonho, o estilo desse casal, o valor que eles pretendem investir, né? Que é muito importante, né? Isso é necessário. Primeira coisa, quando você quer casar, você já tem que pensar no orçamento que você pretende investir. Com esse orçamento, a gente vai sentar e vai ver as prioridades do que aquele casal pretende investir. Feitas essas prioridades, eu vou buscar, né, os fornecedores, né, que se enquadra dentro desse orçamento e na prioridade dele. Apresenta esse orçamento para o casal. O casal, ele que escolhe, não sou eu. Eu simplesmente vou dando feedback sobre cada... Você vai conectando o casal com os fornecedores. Sim.
Quando ele escolhe esse fornecedor, ele está em dúvida de um fornecedor A ou fornecedor B, eu vou dando feedback, né? Eu vou falando os prós e os contras daquele fornecedor. Dependendo, por exemplo, ele olhou o fornecedor decoração. Então, eu vou falar com ele assim, é mais interessante você fechar com o decorador tal, porque você consegue isso, isso, isso. Então, eu vou estar fazendo essa orientação todinha durante esse planejamento. Feita essa orientação, a gente faz a contratação, né? Todos os fornecedores fazem um contrato. Nesse contrato, né, a gente marca a data de pagamento, passo para o casal que faz o pagamento, não sou eu simplesmente passo, né, os dados bancários para o casal. E aí a gente começa, feitas todas essas contratações, a gente começa a planejar, fazer o cronograma desse evento. E o cerimonial, a função do cerimonial é mais pro dia, né? Ele executa tudo que foi feito durante o planejamento. Então, ele coloca tudo que estava no papel em ação. Então, ele acompanha a montagem, né, do casamento, faz o ensaio do cortejo, que é fundamental. Sim. Para o bom andamento do casamento. Né? Sim. O orçamento, o ensaio do cortejo, né, o acompanhamento da montagem, organização do cortejo durante a cerimônia, esse suporte todinho para a noiva durante o evento, o cerimonial, a função dele é isso, esse suporte, organização, deixar a noiva mais tranquila, tá? Isso é fundamental. Assim, muita gente não sabe, mas a Daiana foi a cerimonialista do nosso casamento. E aí uma coisa muito engraçada, que no dia do casamento, ou na semana do casamento, a gente não tem noção do tanto de coisa que a gente precisa resolver, que quem resolve isso, fica tudo nas mãos da cerimonialista. Então, para você não ficar sobrecarregado no dia do seu casamento, ficar igual maluco, é muito importante que você contrate uma assessoria e um cerimonial. Mas aí, então, vamos deixar a diferença aqui. A assessoria... ela vai trabalhar bem antes toda a preparação do casamento. Todo o planejamento, toda a organização, contratação, tudo isso antes. E aí o cerimonial ele executa. Execução, né? Durante a semana do casamento, que a gente costuma falar. Né? Igual a assessoria. Estou na dúvida qual local eu vou casar. Né? O assessor, ele acompanha, ele mostra, né, os locais, qual que é o melhor local para os noivos. Então, todo esse suporte técnico é o assessor. Tem pessoas que acham que o papel do assessor e do cerimonialista é bajular os noivos, ficar, né, dando comidinha na boca, ajudando a noiva, né, dando aguinha para a noiva. É lógico que tem que cuidar. Lógico que tem que falar, né? Tem que elevar o autoestima quando ela tiver. Porque a gente é um pouco também psicólogo. A gente escuta também os problemas. A gente tem que, né, elevar o autoestima, escutar e tudo. Mas quando a noiva estiver errada em situação, eu tenho que alertar ela. Sim. Sabe, eu tenho que preparar ela, porque, infelizmente, a gente, né, ao longo da nossa conversa, a gente vai ver que, assim, as noivas, eu acho que toda mulher sonha em casar. Porque desde quando ela é novinha, né, ela vê os filmes, vê esses desenhos, então ela tem esse sonho, né, da princesa, de viver esse dia desse casamento. E aí, toda mulher, quando decide casar, ela está na rede social, porque a noiva é bem antenada, ela está na rede social, ela é bombardeada de informações, né, de inspirações de casamento, vai no Pinterest, cheio de pastinha. Então, ela tem aquela expectativa. Só que a expectativa dela não condiz com o valor que ela tá, com o orçamento dela está disponível. Então, assim, é essa hora que o assessor... ele tem que informar para a noiva colocar dentro da caixinha dela e fazer com que ela planejar com base no orçamento dela. Sim. Eu não posso levar tanta expectativa dela para chegar no final ela ver que ela não conseguiu. Eu tenho que ser sincera com ela. Sabe? E assim, às vezes as pessoas acham assim, nossa, Daiana, mas eu sou mais sincera do que aquela que passa a mão. Sim. E eu acho que esse é o seu papel, né? É esse o meu papel. Eu prefiro ser assim. Então, vamos lá. Qual que é o prazo hoje
no seu trabalho, né, para a pessoa estar contratando um cerimonial? Qual que você acha que é o prazo ideal hoje para a pessoa te ligar? Daiane, vou organizar meu casamento. Para a noiva que quer planejar, né, tudo direitinho, sem passar aperto, hoje o prazo é 1 ano. Eu falo, quando tem noiva que me procura com 2 anos e tudo, eu falo assim, ó, vai fazendo uma poupança, vai fazendo reserva orçamentária aí, mais 1 ano, porque a maioria dos fornecedores a gente fecha o contrato com 1 ano. Até porque tem a questão, né, vai mudando de ano em ano, vai mudando os valores, né? Às vezes também a gente consegue um desconto bom por conta de... No meu caso aqui, tem noiva que às vezes procura a gente com 2 anos de antecedência. Se a noiva hoje te procurar, às vezes ela vai casar em 2025, né? Você consegue já passar uma proposta para essa noiva, ou passar pelo menos uma média e tipo já deixar a data dela separado para ela já ficar mais... Porque tem noiva que é muito ansiosa, né? E eu acho que essa preparação também, tem gente que consegue se organizar com mais tempo, tem gente que já se organiza com menos tempo. Você já consegue fazer isso? Consigo, faço mais ou menos, né? Eu vejo o que ela quer investir, né? Passo mais ou menos um orçamento com base na prioridade que ela vai me orientar e a gente calcula uma porcentagem, né? Mas, assim, alguns fornecedores eu não consigo fechar a data. Sim. Sabe? Só libera com 1 ano antes mesmo. Mas a gente consegue fazer essa previsão. É porque hoje eu tô tendo muita reclamação. Hoje, quando os casais chegam aqui pra gente fechar, às vezes eles orçam com a gente com 1 ano e meio de antecedência. E às vezes eles reclamam de algum fornecedor. O fornecedor ainda não tem um valor para me passar, né? Eu tô querendo me programar melhor. Tô te perguntando por isso, porque tem gente que às vezes é ansiosa e gosta de se planejar melhor. Então, assim, eu sempre costumo mandar a proposta. Vamos supor, a pessoa vai casar em 2025. Já manda a proposta de 2023 para ela e fala, ó, essa aí é uma média de valor. Pode ser que altere, provavelmente vai alterar alguma coisa, né, no valor da prestação normal, de né? serviço e no álbum. E quando chegar, já posso deixar sua data preparada, sabendo que você vai pagar isso aí, e o acréscimo às vezes é pequeno, 10%, 20% de um ano para o outro. Muda muita coisa. Então você trabalha... Faço isso. Assim também. Só que hoje, assim, eu não tenho fechado, mas eu tenho orientado. Eu acho que já é interessante. Tenho orientado. E na sua visão, assim, o que você acha que hoje, o casal te procurou hoje, aí você sentou para conversar. O que você acha, quais são as maiores, o que você acha, porque tem essa diferença, né? O que você acha que é prioridade para a noiva? A gente costuma conversar muito isso aqui no escritório, que a noiva, quando ela chega para procurar a gente, ela tá cheia de prioridade que às vezes não tem nada a ver do que realmente é prioridade no casamento. Então, qual que você acha que são as prioridades da maioria das noivas hoje, as 3 maiores, sim, se você quiser falar mais, e quais, no seu ponto de vista, são a sua prioridade assim, de casamento? O que você acha que não pode faltar? Eu vou falar, Rodrigo, as prioridades básicas para quem quer casar primeiro. Porque eu recebo muito, assim, pedido de orçamento, a noiva, ela simplesmente ela só quer casar. Ela não sabe o dia, a data, né? Ela não sabe o local, ela não sabe o número de convidados. Então, a primeira coisa, quando ela quer procurar um fornecedor, ela decidiu que ela vai casar, ela tem que pensar na data, né? Geralmente vê uma data e vê uma outra data reserva, porque às vezes aquele fornecedor não tem. Sim. Pensar no número de convidados que ela vai fazer esse evento, que é muito importante, porque o orçamento que você vai investir é com base no número de convidados. Está totalmente ligado, né? Totalmente ligado. E o local da cerimônia. Por que o local da cerimônia? Se a noiva quer casar dentro de uma igreja ou se a noiva quer casar no ar livre. Porque se ela quer casar no ar livre, eu tenho que ver um local, né, da recepção que ela vai fazer, que atenda a necessidade daquela noiva. Se tem um local para fazer aquela cerimônia. Fechou isso? A primeira prioridade é a assessoria cerimonial, né? Dar esse suporte técnico da noiva. E depois ela tem que avaliar as prioridades dela. O que ela acha mais importante. Ao meu ver, puxando sardinha para vocês, mas a segunda prioridade para mim é a fotografia. Sim. Porque a fotografia é um tipo de fornecedor que ele é único. Porque a maioria das vezes ele consegue atender somente um evento. Justamente. Não consegue dividir a equipe. E dependendo do horário, né, se tiver um casamento de manhã e à noite, beleza, consegue atender 2 eventos. Mas a maioria das vezes é somente um. Então, ela tem que buscar esse fornecedor que é único. Então, se ela vem com o perfil
né? Ela já vem, por exemplo, Daiane, eu já quero o fornecedor. A maioria das vezes ela vem, eu quero fechar com, exemplo, o Rodrigo. Então, ela já tem que buscar o Rodrigo. Sim. Ela já tem que fechar a data com o Rodrigo, porque senão o Rodrigo vai e fecha com outro cliente. Então, ela primeiro tem que ver os fornecedores que são únicos. Por quê? O buffet, e dependendo da decoração, ele consegue atender outro evento. Sim. Mas a filmagem, a fotografia não consegue. Né? Salão de beleza consegue, dependendo, consegue atender outra noiva. Mas, assim, a fotografia, o cerimonial, não consegue. Então, primeiro seria assessoria cerimonial, para dar esse suporte técnico, acompanhamento aí da noiva. Indicação. Depois seria fotografia. Depois, para mim, seria o buffet. Tá? Porque eu acho que comida, alimentação é fundamental no evento. E a decoração. Tá? Entendi. As três. E a beleza? A beleza também. Seria, na verdade, eu acho que não são 3 prioridades. Eu vejo mais. Hoje aqui na nossa empresa, Daiane, a gente tem priorizado fazer somente um casamento por final de semana. Porque, assim, ao longo desses 10 anos que eu trabalhei com fotografia, a gente vê que todo final de semana a gente está com um sonho diferente. Sim. Aquele casamento ali, ele é único. Então, o que eu tenho passado para as minhas noivas é o seguinte: a gente atende um casamento só. Se a gente conseguir fazer um casamento de manhã e um casamento à tarde, provavelmente o casamento que a gente fizer à tarde, a gente não vai conseguir fazer toda a entrega do casamento que a gente fez de manhã. Porque por mais que você faz o planejamento antes, nunca acontece exatamente o que está no papel. Justamente. Sempre tem um imprevisto. Além dos riscos que a gente corre, da correria, do transporte, né? Então, assim, hoje eu falo assim, priorize, pelo menos essa é a minha dica depois de trabalhar 10 anos com casamento, priorize fornecedores que vão atender às vezes somente um casamento por final de semana. Por quê? Isso é sinal que ele tem responsabilidade com o trabalho dele, que ele vai fazer um trabalho legal e que ele vai conseguir atender o seu casamento e ficar até o momento que você marcou ali. A gente já fez alguns casamentos, Daiane, que às vezes, quando a noiva veio fechar, não tinha recepção. E aí, depois de 6 meses, ela conseguiu pagar tudo ali. Ela falou assim: Rodrigo, agora a gente pensou, a gente vai conseguir fazer uma recepção, vai conseguir fazer um jantar legal. E se eu tivesse, às vezes, fechado um outro evento, uma outra coisa, a gente não conseguiria atender, né? E deixar aquela noiva na mão. Então, eu acho assim, que são coisas que a gente vai estruturando, depois de 10 anos trabalhando, a gente vai entendendo o que é melhor pra gente, quanto profissional, né? E pra pessoa também que a gente está prestando aquele serviço para ela. Porque pra gente é muito rotineiro o final de semana. Todo final de semana a gente está no casamento, todo final de semana a gente está fazendo praticamente as mesmas coisas. Só que para aquela pessoa que está vivendo aquele momento, aquilo ali é único. É único e ela está cheia de sonhos, né? E você, às vezes, por exemplo, para você é comum e para ela não é. Justamente. Eu também eu atendo dessa seguinte forma. Para mim é um casamento por final de semana, até por conta, né? Eu quero estar ali disponível, né, para dedicar e fazer o meu melhor, né? Então eu não consigo, como Daiana, eu não consigo ficar em um evento e deixar a outra equipe no evento. Eu vou ficar assim extremamente preocupada. Eu sei que a minha equipe está totalmente preparada, mas eu não vou ficar sossegada. Você tem que ficar cuidando de tudo, né? E assim, sempre, por mais que a gente planeje, Rodrigo, antes do casamento, tudo certinho, meses antes, a gente coloca tudo no papel, né? A gente vai para o dia do evento com vários papéis, planejamento, cronograma, entrega para fornecedor, mas sempre acontece imprevisto. Sempre acontece. Então, assim, a gente tem que estar ali para dar esse suporte para resolver o problema que tiver que resolver. Então, nada mais justo aquele fornecedor. Porque a noiva me contratou, ela não contratou minha equipe. Ela contratou eu, Daiana. Justamente, ela contratou o seu olhar. O seu olhar. Então, a prioridade que eu acho que, assim, quando a noiva, ela decide casar, ela saber direitinho, né, o número de convidados, a data, né, o local da cerimônia, e depois ela começa a fechar, né, assessoria, cerimonial, fotografia, filmagem, né, buffet, decoração e o salão de beleza. Porque eu falo que da fotografia e filmagem, porque não adianta a noiva investir um orçamento para decoração se ela não contrata uma fotografia
né, que vai simplesmente representar todo o momento que ela viveu daquele dia. Né? A fotografia é a lembrança daquele casamento. E eu sempre falo assim, quando eu sempre mostro, né, vários orçamentos, eu sempre falo, são 2 câmeras, é uma câmera, tem flash, não tem flash. Tem que mostrar isso para a noiva, porque isso é o diferencial. Sim. E eu vejo que a maioria, a noiva, ela simplesmente pega o orçamento, ela só vê o valor, ela não vê, né, o que está agregado naquele orçamento. E a noiva precisa ver isso. E falando assim dos desafios, hoje, na sua profissão, qual que você acha que é o seu maior desafio ou os maiores desafios que você enfrenta hoje como assessoria e cerimonial? Primeiro é orçamento, né? O desafio primeiro, né, é a noiva chegar com uma expectativa para mim, né? Vem com aquela pasta do Pinterest para mim, com um casamento maravilhoso. E aí ela fala comigo, Daiane, tem X para gastar. E aí eu vou, né? Tem que orientar ela, falar assim, infelizmente, por esse orçamento que você quer investir, você não consegue fazer dessa forma. Você vai ter que priorizar, né, um determinado item e economizar um determinado item. Igual, por exemplo, na decoração, né? Eu sempre falo, você quer uma decoração bonita, você não tem um valor para investir tudo na decoração, então prioriza a mesa do bolo, porque é o local onde, né, o fotógrafo vai estar registrando as fotos protocolares, é a lembrança. E a maioria das vezes essa noiva ela não quer. Ela não quer abrir mão. E é difícil abrir mão, né? Até quando a gente vai numa loja, a gente às vezes quer comprar uma blusa, mas não está dentro daquele orçamento, é difícil. Só que assim, o papel do cerimonial, ele tem que alertar isso à noiva, porque assim, eu não posso falar, não, você vai conseguir. E no final, eu vou frustrar ela, porque ela vai perceber que ela não conseguiu atender a expectativa dela. Então, assim, a expectativa dela não condiz com a realidade. Então, é uma ilusão, sabe? Eu acho que essa é a primeira dificuldade, de você tentar orientar a noiva não querer abrir mão, ela tá com aquela expectativa, né? E essa é a dificuldade desse orçamento, tá? A segunda, eu vejo pro lado de fornecedores. Porque tem fornecedores, Rodrigo, que assim, quando você... o fornecedor você consegue dar um descontinho, porque a noiva quer muito você, né? Sim. Esse fornecedor, ele só visa a parte financeira. Então, ele, assim, lógico que todo mundo tem que cobrar, cada um tem o seu valor, né? Sim. Mas eu acho que em certas situações a pessoa também tem que ser um pouco humana. E também cumprimento de contrato, né? Quando a noiva ela vem, ela te procura porque o sonho é fechar com você. E ela tem esse sonho. E aí você promete, né, uma coisa e na hora você cumpre outra. E aí a noiva vem, reclama com você, né? Aí o meu papel é ir lá falar com, né, até antes dela reclamar, eu já estou vendo que algo está errado, você reclamar com esse fornecedor não consertar, né, não melhorar. Eu acho que e prometer demais. E eu vejo também que está acontecendo muito. Simplesmente, geralmente, quando eu pego o pacote final, acontece muito isso. Quando a noiva procura aquele fornecedor, ele está querendo tanto cativar aquele cliente, né, quer fechar tanto aquele contrato, que ele coloca um orçamento abaixo, ele deixa de colocar coisas essenciais naquele contrato, e a noiva fecha com ele, está toda feliz porque aquele orçamento ficou barato. Só que aí, quando entra o meu suporte, né, dependendo do pacote que eu faço, às vezes com 45 dias, ou assessoria parcial, o que for, eu vejo aquele orçamento, eu vejo que está faltando. Né? E aí a gente faz a reunião para ajustar, e aí esse orçamento sobe demais, a noiva assusta. Sabe? Só que esse fornecedor, ele não foi totalmente verdadeiro com aquela noiva. Ele só olhou a parte financeira dele.
Eu acho que o problema é mais isso. Esses seriam os 3 problemas hoje, que você mais vê assim. E como é que funcionam os pacotes do seu casamento? Hoje a noiva está querendo fechar com a Daiane Aquino. Como é que é feito hoje? Você faz um atendimento, seu atendimento é online? Você faz atendimento presencial? Como é que funciona os seus pacotes? Então, hoje, quando a noiva quer fechar comigo, né, eu atendo tanto presencial quanto online. Hoje a maioria eu atendo online, né? Atendendo mais fora de divino. Então, faço esse atendimento online. Vejo primeiramente, né, o que ela planejou, o que ela sonhou, o que ela espera desse dia. E aí eu explico. Eu explico os meus 3 pacotes. Hoje eu tenho um pacote completo, na qual aquela noiva que ela não quer trabalho com nada. Né? O tempo dela é valioso, ela não quer perder aquele tempinho que ela tem. Então, ela precisa dessa ajuda, esse suporte aí. Então, eu vou estar, né, fazendo uma pesquisa com o casal, o que eles pretendem investir, o que é necessário, quais são as prioridades deles. E aí, eu realizo toda busca de orçamentos para aquele casal. São feitas as contratações, né? E a gente começa a planejar esses pagamentos e fazendo um cronograma do evento, tanto do evento quanto da cerimônia. Então, esse pacote completo, na qual eu dou esse suporte todinho, tanto antes quanto no dia, tá? Ele tá tanto planejamento, assessoria e o cerimonial. Um ano antes. Um ano antes. Eu já fiz assessoria cerimonial com 4 meses antes. Entendi. Tá? A gente consegue. Quando a noiva está com o orçamento definido, já está totalmente preparada financeiramente, a gente consegue. Então, a senhora entrega toda mastigada. Então, tudo o casal mastigado. Não vai precisar pensar em nada. Só assinar contrato. Só assinar. Olhar qual fornecedor que ela precisa, escolher. Ela vai me mostrar o que ela quer, né? As pastas de inspirações. Quando ela não tem essa pasta de inspirações, ela não sabe o estilo que ela quer e tudo. A gente senta, vê, faço uma análise, né, de perguntas aí que a gente vai definir nesse estilo do casamento. Então, toda essa preparação, esse planejamento, ele é feito na assessoria completa. Já na assessoria parcial, é aquela noiva que ela quer dedicar, mas ela precisa de uma ajuda técnica. Ela não está totalmente confiável. Então, ela quer assim, ela não quer errar. Né? Ela não quer fazer investimentos errados aí. Né? Tanto completo também não quer. Mas então a noiva já fechou fotografia, já fechou decoração, espaço de festa, salão. Então, ela precisa da minha ajuda. Então, essa ajuda eu vou estar buscando os outros fornecedores que ela não fechou, né? Vendo o valor que ela tem ainda para ela investir ainda, porque, né, o que ela contratou já passou. Sim, sim. Faça essa busca de fornecedores que está dentro, né, do padrão que ela quer investir. É fechado esse contrato e aí, né, a gente passa para essa parte de execução. E nesse pacote aí, se ela já tiver contratado algum fornecedor que às vezes você sabe que não tem uma fama tão legal, você quer mudar, você orienta, né, a noiva? Orienta. Se ela estiver disposta, contrato, alguma coisa se ela assim. estiver disposta a pagar, né, perder um pouco desse dinheiro, eu oriento. Entendi. Porque às vezes é muito melhor cancelar com esse fornecedor do que ter um problema lá na frente no casamento. Eu tenho muito problema, Rodrigo. Hoje eu prefiro, né, eu até faço muito, porque eu entendo que tem noiva que não tem, né, um orçamento para investir numa assessoria completa e parcial. Certo. Mas eu tenho muito problema na assessoria final. Por quê? Assessoria final, no caso, é o quê? É quando a noiva, ela fecha tudo. Tá? Ela fecha comigo o casamento, mas eu só vou dar o suporte 45 dias antes. Então, ela fechou... o terceiro pacote. É o terceiro pacote. Certo. Então, esse pacote, a noiva fechou todos os fornecedores. Cuidou de tudo sozinha. Cuidou de tudo sozinha. Ela fez tudo. E aí, 45 dias antes, a gente marca uma reunião. Ela traz todos os contratos para mim, ela vai me falando tudo que ela fechou, o valor que ela pagou, né? Eu faço essa parte orçamentária para ela, o valor que ela está investindo no casamento. E aí eu tenho que fazer o cronograma e tudo. Mas às vezes ela vem com um fornecedor, é que eu expliquei o caso, que acontece muito. Ela fecha e às vezes também a própria noiva também ela não quer ser tão verdadeira com esse fornecedor. Ela chega com um decorador e fala assim: eu quero fazer um casamento para 150 pessoas. Só que ela quer na cabeça pagar para 150, mas na lista dela, a lista dela é para 400 convidados. E isso acontece muito? Isso acontece
Acontece demais. E acontece que aí depois, a gente sempre quando eu pego o pacote final, 30 dias eu marco uma reunião com o decorador no local. Sim. E a gente vai revendo, né, tudo que ela fechou. E aí eu pergunto, a lista sua fechou quando? Ah, fechou 400. Então vai ter que aumentar a cadeira, né? Aumentar a cadeira, aumentar no buffet. Comida, né? Comida, bebida, você tem que aumentar. Garçom. Então, aí, assim, aí aumenta, aí a noiva assusta. E é mais engraçado que quando ela assusta, ela fica quase 2 dias sem conversar comigo. Que ela fica com uma baque, né? Parece que vem uma água fria, joga nela assim, ela fica anestesiada. Mas ela tentou dar uma desperta, ela viu que não... Mas acontece. E acontece também o fornecedor que deixa, às vezes, de colocar, por exemplo, um item, né? Cadeira. Ou explicar, por exemplo, tem cadeira de ferro, cadeira de plástico. E coloca somente a cadeira, mas na cabecinha da noiva tá a cadeira de ferro. Entendeu? Chega lá na hora da reunião, tá a cadeira de plástico. Então, assim, isso que eu falo, que a dificuldade... Por isso que eu tento fechar no máximo o pacote parcial e o completo, porque eu estou preparada para orientar aquela noiva, porque a noiva às vezes não tem aquele conhecimento. Você conseguiu realmente dar um suporte por trás do casamento. Então, assim, né, consigo dar essa orientação. Então, isso que é a parte mais difícil desse pacote final, é isso. E às vezes também priorizar. Ela prioriza errado. Ela investe demais, por exemplo, na pista de dança, e aí ela economiza, ela não quer gastar com a bebida ou na comida. Sabe? Aí eu vejo investimentos errados. Sim. Sabe? Aí a gente fica um pouco assim, né, chateada, assim, com dó. Certo. Porque o que é necessário ela não priorizou. Às vezes investe também demais em lembrancinha ou convite do casamento, convite padrinho, e aí às vezes economiza até em fotografia ou salão de beleza. Coisa que é prioridade. Coisa que é prioridade. Né? Essa é a dificuldade. Então hoje você tem 3 pacotes. 3 pacotes. Pacote assessoria completa, na qual eu cuido de tudo. Certo. Tá? Para aquela noiva que não quer problema nenhum. Perfeito. Assessoria parcial para aquela noiva que quer dedicar, mas quer uma ajuda técnica. E assessoria final, aquela noiva que quer colocar a mão na massa, fazer tudo, mas ela precisa da minha ajuda no dia. Só no dia. Mas essa ajuda eu faço sempre 45 dias antes, porque não existe cerimonial do dia. Entendi. Tá? Eu não tenho nada contra quem faz o cerimonial do dia, mas não existe. Por quê? A noiva planejou, ela contratou. Se ela me informa tudo um dia antes, eu chegar assim de paraquedas no evento, acontece muito problema, você fica acontece muito problema. Eu preciso, porque antes, né, para o evento funcionar, eu tenho que entrar em contato com os fornecedores, passar horário de montagem, né, horário do evento, fazer o cronograma, né, o cronograma da entrada dos noivos na festa, fazer os ensaios, fotos protocolares, horário da primeira entrada, né, do casamento, no horário do jantar, horário que vai ser servido o bolo, todo esse planejamento ele é feito. Então eu tenho que fazer ele antes, não existe eu chegar e resolver isso tudo no dia. Tá? Entendi. Hoje, depois da pandemia, os mini casamentos ficaram muito... Todo mundo está aderindo muito os pequenos casamentos, igual o nosso casamento foi para 47 pessoas com um fornecedor. Foi lindo, foi muito bom. Assim, só a família, irmão... Mais né? intimista, né? Mais intimista. Esses casamentos estão muito em alta, né? Então... Você acha hoje quando você acha que a pessoa consegue fazer um casamento muito bem organizado hoje, um mini casamento até 50 pessoas e um casamento tradicional hoje de cidade pequena, 200, 250 pessoas? Você acha assim uma média mais ou menos? Só pra gente... Eu sei que é difícil, mas assim, só porque tem muita gente que entra no casamento, como meu amigo Kennedy está aqui, ele já tem uma noção como é que funciona tudo, como é que funciona o buffet e tudo. Só que tem gente que entra num casamento totalmente desavisado e ela, tipo, meu Deus, eu não sabia que casamento gastava tanto. Então, só pra gente ter uma margem assim. Meu amigo, se você quer casar, você quer ter uma festa, você vai ter pelo menos X. Se você não tiver esse valor assim, nem entra. Você vai ter dor de cabeça.
Só pra gente ter uma... Tá, é difícil, que eu te falei, porque depende da prioridade, sim, né? Porque se eu falar um orçamento, só que a prioridade do casal, às vezes, é diferente, né? Do que condiz. Mas, assim, hoje os mini casamentos estão bastante em alta, porque a pessoa, né? Ela entendeu que ela não convive com 500 pessoas, justamente, né? E quem são as pessoas fundamentais para a vida dela. Então, assim, ela tá percebendo isso. E eu tenho feito bastante esses casamentos de 150, 200 pessoas, né? E as pessoas têm investido também mais no casamento. Então, assim, depende da prioridade. Mas hoje, né, ajudando um pouquinho a noiva, hoje mais ou menos, né, um casamento por convidado, porque com base no número de convidado, ele sai em média R$150 por convidado. Legal, você saiu bem da pergunta, entendeu? Que eu te fiz. Em vez dela falar o montante, ela falou por convidado. Por convidado. Então você multiplica aí, você já sabe mais ou menos quanto você vai gastar de acordo com os convidados, para ficar bem servido, sim, né? Para fazer uma boa decoração. Mas é isso aí, eu tô falando assim, decoração, um buffet mais simples, tá? Certo. Né, com base nisso. Lógico que se a pessoa quiser investir mais, né, tudo vai aumentando com base no número de convidado e com base nas prioridades dela. Mas isso aí é tudo, incluso tudo. E aí, tanto assim, no estilo do casamento, tudo é definido na reunião. Na reunião. Não é? Você tem o primeiro contato com o casamento. E aí, como é que você faz para você entender? Você já explicou um pouco, mas assim, queria que você falasse um pouquinho mais desse assunto. A gente fechou o casamento com você hoje. O que você vai olhar com o casal para você tentar fazer aquilo que tem mais sentido para o casal hoje? Às vezes quer fazer um casamento intimista, uma locação legal, né, um mini-wed. Como é que é feito essa... Então, Rodrigo, tem casal que já chega com a inspiração e já fala, já sabe até o estilo que ela quer. Tudo pronto. Tudo pronto. Mas isso é mais comum, é mais... Hoje, até que a maioria das vezes a noiva já vem com estilo, já vem assim, você vê assim, pela pasta de inspiração dela, ela já vem tudo pronto, convite, tudo pronto. Certo. Então, assim, ela já está seguindo aquele estilo, por exemplo, boho ou moderno, ela já tem toda a inspiração. Mas tem noiva, igual eu falei, ela quer casar. Ela não sabe nada do mercado de casamento, ela quer casar. E aí, né, eu faço essa busca, né, de como que ela quer casar, se ela quer casar no ar livre ou dentro de uma igreja, se ela é mais urbana, se ela gosta mais de contato, né, com natureza, que isso aí manda muito, né? Vejo o que eles gostam de fazer, né, no lazer deles, qual que são o que eles gostam, né? Tanto a história do casal. Então a gente vai fazendo essa pesquisa. Dentro dessa pesquisa, a gente vai enquadrando se o estilo dela é moderno, se é mais clássico, se é mais boho, né? Para aquela noiva, por exemplo, que ela gosta tudo muito... Tipo vintage. Vintage, né? Aí é um estilo. Você vai atrás de fornecedores que vão conseguir atender ela, sim, nesse perfil. Nesse perfil. Mas hoje, assim, a maioria das decoradoras da nossa região, ela consegue atender todos os perfis, né, de casamento. Né? Cada um tem o seu estilo e tudo, mas ela consegue atender. E se você passar a decoração, ela consegue realizar, né, exatamente com base no que a noiva quer. Mas se a noiva ela gosta de uma pegada mais moderna, né? Então a gente vai fazer um casamento mais moderno. Se for uma noiva que gosta de coisas tudo muito certinho, nada, né, nada muito diferente, tudo muito organizadinho, tudo, aí é uma noiva clássica. Eu tenho muito assim, eu pego muito quando a noiva está como que eu falo? Na dúvida na cor das flores. Sim. Aí ela fala assim, eu não estou na dúvida. Ela vem com flor branca, flor colorida, flor rosa, flor terracota. Aí eu falo com ela, você é uma noiva indecisa? Sou. Então vamos priorizar o branco. Porque o branco não sai de moda e ela não vai enjoar. Tá? Então, assim, a gente vai fazendo essa análise, né, de perguntas com o casal e vai vendo o que você gosta. Quando você vê um casamento, o que te chama mais atenção? Ele vai me mostrar. Então, a gente vai conseguindo fazer essa análise aí. E qual o maior problema hoje, se você fosse listar os 3 maiores problemas que você tem com fornecedor hoje, para a gente deixar as noivas mais inteiradas disso? Eu sei que você já falou algumas coisas,
Mas assim, o que você acha que hoje a noiva tá orçando, tá vendo tudo sozinho, sem a sua ajuda, sem a ajuda de ninguém? O que você acha que são as 3 coisas, ou se você quiser dar mais dica, são 3 coisas que ela precisa ficar muito atenta, que são problemas muito recorrentes que você tem pegado aí? Primeiro, antes dela fechar com esse fornecedor, ela vê se ele faz um contrato. Né? Nós moramos numa cidade ainda pequena, mas tem fornecedor ainda que ele não tem nenhum contrato. É mesmo? Hoje em dia ainda tem Consegue. Isso? Tem ainda. E aí como é que você vai na justiça acontecer alguma coisa? Né? Eu falo que tem que ter um contrato. Então, a primeira coisa é ver se ele faz um contrato. Né? Sempre antes de realizar aquele pagamento, ter o contrato em mãos para ela fazer. Né? Sim. Depois que ela tiver o contrato totalmente assinado, aí ela faz o pagamento. Perfeito. Tá? Ver o tempo de serviço que aquele fornecedor né? Vai estar colocando, que é fundamental. Disponível né? No evento. Né? Ver primeiro essas informações do contrato. Ver o que ele está oferecendo. Né? Se está de acordo. Se ela ficar aí na dúvida, pede para mostrar uma foto. Ver se é realmente o que a noiva quer. A gente aqui tem um costume, né? A gente às vezes manda o contrato, a gente trabalha com uma plataforma e a gente envia o contrato, a pessoa faz uma assinatura digital. Quando as pessoas vinham assinar o contrato aqui no escritório, antes, muita gente nem lia o contrato. Não lê, a maioria não lê. Né? Nem sabe o que está escrito ali. Então, acho que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com isso. Né? Na falta daquele profissional, na rescisão, na quebra de contrato, nesse tipo de coisa. Quais são as penalidades, né? Porque você está ali contratando uma pessoa, por mais que seja um profissional legal, foi indicado, pode acontecer alguma coisa no dia, algum imprevisto, alguma coisa. Se contratei a Daiane Aquino, no dia a Daiane passou mal, quem que vai representar a Daiane? Então, acho que são esses tipos de coisas assim que eu acho que todo mundo que está contratando um profissional tem que prestar atenção, porque a gente está sujeito, às vezes, a uma cirurgia ou qualquer outro tipo de coisa que afaste a gente do trabalho. Então, é importante. Hoje, se eu me ausentar aqui da fotografia, a gente tem a Tayana, minha esposa, que trabalha, e eu tenho o Kennedy, que já está comigo já tem um bom tempo. Então, eu acho assim, alguma coisa de olhar, eu tenho certeza que às vezes eles não vão conseguir fazer, uma coisa que às vezes é detalhe meu, mas eles vão conseguir... Mas ela vai conseguir fazer com o olhar dela. Justamente. Eles vão conseguir dar seguimento nesse casamento, né? E eu acho que é muitas coisas que às vezes você está contratando, às vezes, algum profissional, que se esse profissional não estiver presente, quem que vai fazer o que ele faz? Né? Então, assim... E também desconfiar, Rodrigo, eu não sei se você viu essa semana, saiu até uma reportagem. Um decorador de Belo Horizonte, ele fechou um casamento para 250 pessoas, no valor de 22 mil, oferecendo decoração, buffet e cerimonial, para 250 pessoas. Primeiro, a noiva, ela foi um barato, né? Ela não, que saiu caro. E aí, faltando um dia para o casamento, ele sumiu. Ele não cumpriu. Entendeu? Por mais que tinha um contrato, ele sumiu. Certo. Eu acho assim, a noiva, às vezes, confiar que às vezes esmola demais, né? Tem caroço. Eu acho que quem quer fazer tudo também não faz nada, né? Acaba fazendo um monte de coisa não mal feito, mas não tão preparado para aquilo ali, né? Porque cada fornecedor ele tem a sua expertise ali, ele tem a sua equipe e tudo mais. E aí, se você pega para fazer um evento que a pessoa faz tudo, eu acho que às vezes ela deixa a desejar alguma coisa, né? Sim. Então você falou... Falei o contrato, né? Ver essa questão do contrato. Ver o que está sendo contratado, principalmente a parte de decoração. O que você está contratando? Você está contratando mesa da família? Quantas mesas? Quantas cadeiras? Qual o tipo de cadeira? Ter essa listagem, porque tudo que você tem uma segurança. Porque não adianta, Daiane, ela conversou comigo, ela me prometeu isso. Mas prometeu onde? Tá onde? Tá onde? Eu conversei com ela, mas e aí? Não tem. Essa fica a sua palavra contra do fornecedor, né? Todo pagamento, tentar fazer o máximo de pagamento, ou ele, né, via, né, Pix ou pagamento em conta corrente, quando vai pagar, né, presencialmente,
pegar uma notinha, um recibo, que muitas esquecem desse recibo, certo. Tá? Eu já tive caso de noiva fechar e não ter esse recibo, e o fornecedor falou que não fechou, porque o fornecedor não é organizado, não tem esse controle, né? Então, ter esse controle aí com o fornecedor. Os fornecedores estão muito desorganizados nessa questão financeira, essas coisas? Não é só a questão de organização financeira, não. A questão também de você fazer uma reunião com aquele fornecedor, você ver, você passar o que você quer e o fornecedor esquecer e ficar, às vezes, horas da noite comigo, mandando mensagem, me perguntando. Entendeu? Aí, às vezes, eu estou em outro lugar, está anotado no meu caderno, aí no outro dia eu tenho que olhar, passar. Então, assim, tem muito fornecedor que, às vezes, esquece de olhar, sabe? Então, basicamente isso. Fazer o contrato, né? Ver se esse fornecedor, ver o feedback dele, se ele faz bastante evento. Isso, eu acho que é muito importante. Né? Hoje a gente tem o Instagram, né? O Instagram tem várias informações daquele fornecedor. E eu acho que o Instagram também não é um local muito legal de pesquisar. Por quê? Porque ali o cara só coloca, às vezes, os melhores trabalhos dele, né? Não, mas quando eu falo Instagram, por exemplo, ele fez um casamento da Maria. Né? Viu a Maria? Vai lá no perfil da Maria e pergunta a Maria. Entendi. Como é que foi, né? Como que foi? Então, ter esse feedback. Eu acho que essa entendeu? dica é muito legal. Eu tô falando assim, questão de olhar no Instagram, eu sei que a gente coloca tudo o lindo, né? Mas fazer essa pergunta é importante. Entendi. Sabe? Acho que antes de fechar com ele, fazer essa pesquisa. Vamos lá, agora as perguntas que deixaram pra gente aí nas caixinhas do Instagram. Primeira pergunta, eu acho que é de uma aluna sua. Dar aula ou organizar casamento? Eu amo dar aula, tá? Antes, né, de ser professora, eu não queria ser professora. É mesmo? Mas aí, quando estudava no ensino médio, eu não queria ser professora, porque minha mãe é professora. Não quero ser professora. E aí comecei uma faculdade de farmácia. Na farmácia, não gostei do curso e já fui para biologia, o curso que eu gostava. Biologia. Da biologia, no curso de biologia, comecei a gostar da disciplina de física. Certo. Aí terminei o curso de biologia e fiz física. Nossa, matéria de física é pra gente mesmo. Aí, né, fiz pós e tudo, fiz mestrado. E, né, tô no ensino há 14 anos, quase 14. Amo dar aula. Mas hoje eu amo eu gosto de dar aula, gosto de ensinar, mas hoje eu amo realizar casamento, fazer evento. Sabe, tem hora que desgasta, dá um cansaço, né, mental, principalmente mental, porque você tem que coordenar todo o evento ali, lidar com vários fornecedores. Esse final de semana você pegou um casamento gigante. Gigante. Deve dar um cansaço, deve dar um estresse. Foi desafiador, né? Rodrigo. Fiz um casamento em Muriaé. Foi meu segundo casamento em Muriaé. Num espaço muito grande de festa. Os noivos quiseram investir bastante, né, no casamento. Então, teve vários fornecedores de fora. Então, eu tive que dar um suporte muito grande a esses fornecedores. E coordenar todo o evento. E, assim, é muito interessante que cada casamento tem a sua peculiaridade. Né? Cada casamento é diferente, é único, né? A noiva tem aquela história daquele casal e tudo. Então é muito bonito você ver tudo que você preparou tá em andamento, acontecendo, né? Os fornecedores chegando, preparando, né? O casamento acontecendo, e dá uma tristeza no final quando o casamento acabou. Que passa tão rápido, parece que demorou séculos. Pra montar é uma doideira. E aí passou rápido. Mas assim, é muito gratificante você ver que tudo ocorreu da melhor forma possível, né? Que eu me entreguei, que deu tudo certo, que a noiva gostou, que os convidados, né, estão elogiando esse serviço. Eu acho que, assim, hoje, se eu pudesse, eu viveria somente de cerimonial. Entendi. Num casamento grande igual esse que você fez em Muriaé esse final de semana, você leva quantas pessoas para te dar um apoio lá, para auxiliar o seu trabalho? Então, geralmente eu levo por número de convidado. Por número de convidado? Por número de convidado. Né? No caso, eu tinha um suporte muito bom em questão do buffet, né? Então, a equipe não precisava coordenar, né? Quando a pessoa não contrata buffet, tem, né, cozinheira, eu tenho que coordenar garçom, aí é outra realidade.
Mas esse eu levei 3 pessoas, comigo tinha 4. Mas aí quando a pessoa vai te contratar, você já coloca isso, que você precisar de mais pessoas, você é cobrado à parte? Como é que funciona cobrado à parte. Geralmente eu pergunto, né? Coloco no contrato o número de convidados que ela me passou, né? E caso ela aumente o número de convidados, eu preciso, aumento. Entendi. Como também no meu contrato está especificado que são 6 horas de evento, contando a partir da cerimônia, né? Contando a partir da cerimônia. Da cerimônia. 6 horas de evento. 6 horas. Aí passar, a noiva quer fazer mais 7 horas, 8 horas, ela paga a parte. Paga a parte, entendi. Agora a gente vai para aquelas perguntas dos finalmentes. Como você se vê no futuro aí? Como é que tá os planos? O que você está pensando em fazer? Como é que tá aí a sua cabeça aí? Então, os planos, né? Como eu trabalho com casamento, eu tenho vontade, né, de casar, construir uma família. Estou querendo trabalhar em uma outra área, mas eu estou vendo ainda. Olha, novidade. Estou pensando ainda. Né? Mas aí você vai associar com o cerimonial? Vou associar por um tempo. Entendi. Eu não sei quanto tempo que eu fico com o cerimonial. Porque assim, Rodrigo, viver de cerimonial, né? Trabalhar com cerimonial, ele é muito bom. Né? Eu, antes da pandemia, eu pegava... todos os casamentos que chegavam, eu pegava. Né? No mês, eu trabalhava todos os finais de semana. Sim. Na pandemia, aconteceram coisas, né, que eu mudei um pouco a forma de trabalhar. Certo. Então, hoje eu priorizo 2 eventos por mês. Assim, setembro ainda eu faço 3, sabe? Mas hoje eu priorizo um tempo um pouquinho com a minha família. Sim. Então, assim, eu mudei essa forma um pouquinho de trabalhar, um tempo com a minha família, um tempo com meus amigos, porque antes eu não tinha esse tempo. Isso foi devido à experiência que você teve na pandemia. Na pandemia. Que mudou a sua cabeça, né? Pandemia. Eu passei por um problema de saúde, depois veio também a questão, né, da minha mãe, então fez assim, eu enxergar que eu teria que ter esse tempo, né, dedicado a mim e a minha família, porque eu não estava tendo, porque eu vivia, respirava casamento o tempo todo. Porque as pessoas acham que quem trabalha com evento trabalha só final de semana, né? Eles acham que dia de semana a gente está planejando, está editando, está estruturando, fazendo contrato. É o tempo todo. Hoje eu estabeleci um horário de atendimento, porque até então eu ficava ligada, porque igual assim, quando eu faço casamento, tem gente que acha assim, terminou o casamento, a Daiana chega, ela descansa. Eu estou na adrenalina ainda daquele evento. Do sábado. Eu vou descansar agora durante essa semana. E assim, eu acho que as pessoas acham também, quando elas fecham um contrato com você, que você tem que estar 100% disponível todo o tempo, né? Entendeu? Então, assim, hoje eu determinei esse horário, porque tinha noiva, por exemplo, que me mandava, me ligava meia-noite. Só que às vezes o fluxo, eu sei que o fluxo dela né, a rotina dela é uma, mas a minha rotina é outra. Sim, sabe? Igual hoje eu dou aula, eu trabalho de manhã, eu acordo 4h40 da manhã. Então, assim, eu acordo muito cedo, então eu tenho que dormir cedo para estar bem, para dedicar também esse meu serviço. Então, assim, eu fiz várias mudanças, né, após essa pandemia, para priorizar também o meu tempo, né, para viver um pouquinho a minha vida. Porque até então eu não vivia. Certo. Vivia assim, só cuidava de evento dos outros. E entrando nessa questão das experiências, a próxima pergunta que eu quero te fazer para a gente finalizar, e depois vou pedir para você dar mais umas 3 dicas assim. Tipo assim, as 3 dicas matadoras mesmo. Vai casar, faz isso, faz aquilo. Se você pudesse dar um conselho àquela Daiana, essa é a pergunta que eu mais gosto, assim. Pudesse dar um conselho àquela Daiana antiga, né? Lá dos seus... Eu não sei qual a sua idade hoje, também não vou perguntar, que tem gente que não gosta de falar a idade. Mas seus 20 anos aí, 18 anos, se hoje você pudesse fazer de forma diferente, o que você teria mudado aí na sua trajetória, no seu caminho, ou coisa que você quer mudar também, assim? Você já falou que você vai mudar algumas coisas, né? Assim, eu acho que ao longo que a gente vai envelhecendo, né? A gente vai aprendendo e a gente vai amadurecendo e aprendendo a enxergar as coisas que a gente faz, né? E que são benéficas pra gente e o que não são. E assim, eu estou em constante evolução. Acho que todo mundo está em constante evolução, né? Mas eu aprenderia a dizer não.
Porque eu sou uma pessoa muito proativa. Eu sempre quero ajudar as pessoas. E às vezes, assim, eu me dou demais, sabe? Certo. E assim, eu vejo que tem pessoas que, tipo, que aproveitam dessas situações. Não só na parte profissional, mas na parte pessoal, de amizade. Então, assim, eu hoje... Eu Isso é uma vejo... característica sua, assim, né? As pessoas acabam aproveitando. Então, hoje, assim, de tanto ver as coisas acontecendo, de tanto levar, né? Aprender... Hoje eu priorizo primeiro a mim, para depois eu fazer para o outro. E aí, para fazer para o outro, eu penso assim, será que eu tô bem? Será que eu estou bem? Vai me atrapalhar? Né? O que pode acontecer comigo? Então, eu sempre faço essa análise, para depois eu... Então, hoje em dia, você prioriza primeiro você. Eu. E os outros depois. Sim. E, assim, um tempo com a minha família, tempo para cuidar de mim. Porque, igual eu estava trabalhando demais e não estava cuidando até nem da minha saúde. Aí eu parei para pensar, dizendo, se eu quero viver, hoje eu tenho que cuidar um pouco de mim. Então, essa é a prioridade. Sim. A gente tem mais uma pergunta aqui antes da gente finalizar o podcast. Uma pessoa falou assim, Daiane, eu quero fazer um casamento... mas eu só tenho 20 mil reais. O que eu faço? Me socorre, Daiane. O que eu faço? Então, primeiro, como a gente já falou, depende tudo do número de convidado, né? E também depende do seu número, né, das suas prioridades, que você vai investir, né? O que é fundamental para você. Um casamento por 20 mil, hoje para casar tá caro. Não vou ser mentirosa não, mas para casar tá caro. Vai bater a real. Mas sei que todo mundo tem um sonho, não estou aqui para, né, tirar esse sonho de ninguém. Mas ano passado eu fiz um casamento para 100 pessoas, a noiva teve a prioridade dela, né, do jeitinho que ela podia investir. E ela investiu aí num total de 24 mil reais. Tá bem perto, tá? Né? Para 100 pessoas. Para 100 pessoas, mas foi um casamento simples, né? Um estilo mais priorizou mais a mesa do bolo, né? Teve um buffet mais simples. Sim. Então, ela investiu esse valor aí. Deu tudo certinho. Deu tudo certinho. Lógico, ela queria também gastar igual você, 20 mil reais. Só que quando ela foi falando o que ela queria... Eu já fui de cara falando com ela que ela não conseguiria esses 20 mil. Tá? Mas, assim, essa é a parte básica. Os fornecedores, né, básicos aí. Então, se ela quiser fazer um casamento simples... Depende do número de convidados. Dependendo dos fornecedores, você acha que ela consegue gastar até, dependendo do número de convidados, até uns 20, 25 mil, 30 mil reais. Depende do fornecedor, né? Não, tô falando tudo muito simples, muito compacto ali. Então tá bom. Casamento grandioso, com a decoração, você não consegue, né? Com uma banda, você não consegue. Só a banda, né? Você consegue um DJ, né? Isso é... Bebida é uma coisa que encarece muito. Que são as coisas até que não acho que não é caro, não, Rodrigo. O que são as coisas hoje que você acha que é mais caro, assim, no casamento? As três, a decoração. Assim. Decoração hoje é a que puxa mais. A que puxa mais. É isso? Cara, mais ou menos. Mas aí depende da prioridade. Estou falando que no casamento todo, a decoração é a decoração que suga mais. Depois nós temos a parte do buffet, né? Comida. Mas eu vejo como necessário, tá? Lógico, assim, né? Não tenho dinheiro para fazer uma mesa mineira, mas priorizo o jantar. Mas aí a sua festa também não vai ser tão extensa. Certo. Tá? Uma entrada, alguma coisa ali. Algo mais simples. Vestido. Isso é uma prioridade para as mulheres, né? Mas você está falando assim, porque é caro, né? Que sai mais caro. É caro e eu vejo que é uma prioridade. É a prioridade, também, mas né? assim, o que é mais caro é decoração, vestido. E hoje você acha que a mulher deve buscar o vestido com quanto tempo de antecedência? Foi bom você ter tocado nesse assunto. O vestido eu falo uns 8 meses. 8 meses. 8 a gente meses. Tem bons fornecedores de vestido aqui na região? Tem, muito bons. 8 meses. Tem noiva, né? Se ela programar direitinho, fazer um planejamento com um ano, ela consegue ótimas promoções.
Tem isso também, né? Tem isso. Hoje, fechando comigo, eu tenho uma parceria com 2 lojas, né? Bacana, que eu tenho desconto também, bacana, de 30%. E hoje a noiva consegue, se ela quiser fazer um vestido exclusivo, ela consegue, né? Consegue. Ela pode fazer a primeira... Como é que é? A primeira prova que eles falam? Prova. Primeiro vestido, né? Isso. Primeira vez que ela vai usar. Primeiro aluguel. E aí ela pode também contratar um vestido que já foi várias vezes alugado, né? Tem mais alguma modalidade? Não, eu tenho um vestido exclusivo, né? Que é a primeira prova, e tenho o terceiro, quarto aluguel aí. Entendi. Geralmente essas lojas, ô Rodrigo, elas sempre vê, assim, onde a noiva vai casar, qual a data, porque esses vestidos de quarto, terceiro aluguel, elas sempre tentam não alugar para a mesma região, para não dar o mesmo vestido. Legal, não sabia sempre que tinha faz isso, sempre faz essa pesquisa, ela vê direitinho, por exemplo, se a noiva é de Carangola, né, a noiva vai casar em maio, então ela tenta evitar as noivas que vão casar durante aquele período até maio, para não alugar. Entendi. Aquele vestido, para não, né, para a noiva ficar aborrecida aí. Então, para a gente finalizar, se você pudesse dar aí 3 dicas ou mais dicas que você quiser hoje para as noivas, o que você falaria para as noivas, assim, para ajudar elas assim na organização? Aquela teimosa que quer fazer tudo sozinho, né? Às vezes ela pode te contratar também, mas ela quer começar a ver o que você acha que é prioridade assim. Primeiro, quando a noiva quer colocar a mão na massa, ela tem que ver se, às vezes, ela faz conta de certos itens, né? Ela fala, não, vou economizar nisso. Mas ela tem que ver o tempo que ela vai estar investindo para estar dedicando. Por exemplo, uma noiva que vai fazer uma caixinha de padrinho, exemplo. E aí ela está economizando, o fornecedor cobrou dela R$2 a mais, né, do que ela vai gastar. Às vezes, essa economia não é uma economia tão importante para ela, porque no final, assim, os caixinhas de padrinho dá 20 caixinhas, R$40. Diferença é pequena. Então ela tem que fazer essa conta primeiro, conta do tempo que ela vai gastar e ver se realmente esse valor vale a pena, sabe? A diária dela de trabalho e o que ela vai gastar. Pensar, né, no barato, desconfiar um pouco daquele fornecedor que cobra muito barato. Ela vê direitinho, fazer essa pesquisa, igual eu falei, olhar, né, o Instagram, ver o feedback sobre aquele fornecedor, quando ela não tem esse suporte técnico, né, do cerimonialista, mas pesquisar sobre aquele fornecedor. Contactar outros casais que já trabalharam com isso. Ver exatamente, eu contratei a comida me cobrou o valor de tantos reais. Aquela comida realmente é boa, né? Pesquisar mais, porque a noiva ela empolga com o preço e ela fecha. Só que ela fecha no escuro. Fecha no escuro, que ela não conhece, sabe? Funções, né? E assim, quando for fazer um orçamento com decoração, faça um orçamento até com mais de um fornecedor. Tenha 2, 3 fornecedores, que às vezes a noiva assim, não vou fechar com aquele fornecedor, não vou olhar com aquele fornecedor porque ele é caro. Ela coloca naquela cabeça que é caro, mas ela está fazendo um julgamento daquele fornecedor. Sim. Conhece melhor o trabalho daquele fornecedor, vê que está incluso, porque às vezes ela fecha algo, né, mais barato, mas aquele outro fornecedor que cobrou mais caro tem mais coisa agregada para ela, mais benéfica para ela. Quando a gente fez o nosso casamento, não vou falar no que foi fornecedor, mas a gente ficou muito assustado também com essa diferença, que o fornecedor que a gente achava que era o mais caro foi o mais barato. Acontece muito. No fritar de tudo. Então, assim, essa dica é muito interessante que a Dana passou. Quando você realmente tiver vontade de casar, procure ali 3, 4 fornecedores para você fazer um comparativo realmente. Não vai já com esse pré-julgamento que o fornecedor é caro, porque às vezes a gente teve um desconto ou diferença de quase R$2.000 para o fornecedor que a gente achava que era o mais caro e na verdade foi o mais barato, R$2.000 a menos. Sim. Então, e tem mais coisas também. E veio muito mais coisas, então a gente ficou muito bem servido, muito bem atendido. Se a gente fosse pelo pressuposto que ele era mais caro, a gente nem tinha orçado. Então, e eu falo que a noiva, às vezes, ela é muito apressada. Até para quando eu contrato o cerimonial, sabe? Porque ela contrata o meu serviço, ela quer o meu orçamento para amanhã, ela já quer fechar amanhã. Sim. E não é assim.
Eu dependo de fazer a busca com aquele fornecedor e a mesma coisa é aquela que não contratou o cerimonial. Ela precisa buscar outros fornecedores, ver o descritivo daquele orçamento, pedir, né, no papel, não somente falar, pedir no papel, ver o que realmente tem no fornecedor A, B, C, as diferenças, né, ver o valor, tentar negociar, né? Se você dá um desconto à vista, você dá uma entrada de 50%, você faz um desconto, fazer essa negociação que, assim, no final dá um dinheirinho, né? Ela consegue fazer uma economia que ela consegue investir em outras coisas. Legal. Então, assim, ela fazer busca de fornecedores, não fechar, não assim, o fornecedor falar assim, ela está com orçamento. Por exemplo, ela está com um orçamento que ela quer investir 10 mil na decoração. Aí o fornecedor atende ela e fala assim, ó, ficou 9 mil, pode fechar. Ela não pode ser apressada nesse ponto, ela tem que ir com calma. Ela vai falar assim, não, tudo tá jóia, eu vou pensar direitinho e te procuro. Ela faz um outro orçamento com aquele fornecedor. Compara, não tenha pressa. As condições. Tá? E a terceira dica, Rodrigo, que eu acho que é fundamental, quando a noiva ela escolhe o local, ela tem que pensar, ela tem que avaliar tudo que o local está oferecendo, né? Ela tem que ver se o local tem uma cozinha boa, quantidade de sanitários que tem no banheiro, porque dependendo do número de convidados, por exemplo, um sanitário não consegue atender. Cozinha, né? Banheiro, a energia do local, se é boa, se não é, porque dependendo, né, do porte do evento, ela tem que contratar um gerador. Tem isso também, né? A gente já fez alguns casamentos que tinha gerador. É uma contratação que você faz, que às vezes você nem vai usar, mas é necessário. Mas né? é necessário, porque na hora que você não contrata, aí não tem como o fornecedor chegar, né, montar todo o esquema. Então, assim, é uma segurança. Sim. E é outra segurança também, até passei por esse final de semana. Quando a noiva ela tem realmente o sonho de casar no ar livre. Aquela noiva que quer casar no ar livre, ela tem que atentar principalmente os meses, né? A época do ano, né? Porque dependendo da época de chuva, né? Porque janeiro, fevereiro, né? Dezembro, esses meses, novembro são os meses que a incidência é maior. E sempre está atentada, né? Atentada ao plano B. Né? Se vai colocar uma tenda ou se não vai casar dentro do espaço. Isso é importante, então, assim, né? A gente sempre, toda noiva, ela tem aquela expectativa, aquele sonho de ser, né, exatamente aquilo, mas ela tem que abrir a cabeça também, porque caso não aconteça do jeitinho que ela está planejando, a gente tem que fazer de outra forma. E escutar principalmente o suporte técnico, o decorador, o cerimonialista, né, o fotógrafo. Nosso casamento, a gente passou por experiência. Mas eu não falo só disso. Tudo, por exemplo, que vamos supor, você vai fazer o pré-wed, está marcando chuva, você vai comentar com a noiva, ó, está marcando chuva. Ah, mas eu quero ir. Né? Esteja preparada que às vezes dá um chuvão, sua foto, aquela preparação toda que você teve no salão, você não vai ter. A gente queria fazer um casamento no estilo americano, Sim. Você sabe, né? Todo no campo lá. E aí no dia deu um sereno e tava a probabilidade de chuva e frio. E muito vento. Já tinha falado uma semana antes que não dava. Aí ficou a Daiane e a Beth falando na nossa cabeça, não faz? Eu falei, não faz. E foi dito e feito, aí, gente. como assim, ele é fotógrafo, né? Ele tá nessa área de evento, mas como noivo, outra cabeça, ele foi meio teimoso, sabe? Aí eu falei assim, gente, não, a gente vai ter que... Não, vamos ter que fazer o casamento ali, foi do jeito que eu sonhei, papapá. Gente, e aí, com muita dificuldade, a gente levou a parte da recepção lá pra dentro. E aqui eu te falo, a parte da recepção lá pra dentro. E se a gente não tivesse levado a parte do jantar lá pra dentro, a parte da recepção, a gente não tinha conseguido fazer o jantar de tão frio que ficou no dia. Do nada esfriou assim, caiu uma garoa. Fora o vento também que tava. Tava ventando muito, caiu uma garoinha mais cedo. Eu falei, não, dá pra fazer. Elas, não, Rodrigo, não vamos fazer. E graças a Deus a gente passou a parte da recepção lá pra dentro e correu tudo direitinho. Tem noiva, Rodrigo, que quer arriscar, sabe? Essa noiva que quer arriscar, eu acho até corajosa. Igual já tive uma noiva que o sonho dela era casar em um ar livre e aí tava marcando 4 milímetros de chuva, com probabilidade, se não me engano, de 90%. 4 milímetros não é aquela chuva, né? Mas assim, eu sempre deixo para ela decidir, porque assim, eu tenho
né, a parte técnica e tudo, mas vai que aconteça alguma coisa e ela, né, fica baixa astral e tudo. Então, assim, esse casamento, por exemplo, desse final de semana, a noiva não contava com tenda, ela não queria ter tenda. Então, assim, quando você for marcar um casamento que você quer no ar livre, né, e quer muito no ar livre, conta, né, com plano B e conta que às vezes você vai precisar investir numa tenda. Então, assim, sempre olhar o que o espaço tem a oferecer, né? Se dá para fazer um plano B, se sem ter custo também, né? Eu sempre vejo que fala a questão do local, para a noiva ver um local de livre acesso para os convidados, né? Ver se tem uma garagem também, né, para os noivos, para os fornecedores. Não precisa ter para todos os convidados, mas se atende, né, aos noivos, a família da noiva e do noivo, os fornecedores, está ideal, uma cozinha, um banheiro, tá? Se esse local, né, precisa fazer vários investimentos na decoração, se precisa fazer vários rebaixamentos, porque tudo isso é um investimento. E às vezes ela vê um local que é mais caro e ela fala, não, ele é mais caro, eu vou fazer como mais barato. Mas às vezes o investimento que ela tem que fazer na decoração, na parte estrutural ali, sai mais caro, que faz diferença. Né, então, assim, ela, antes de fechar qualquer fornecedor, fazer esse comparativo. Né? Quando a noiva, por exemplo, geralmente a gente tem aqui na região bons espaços de festa, então a noiva vem até a mim e fala, Daiane, eu quero investir pouco, não quero nada de tecido. Eu já sei o local que atende ela. Né? Porque eu já tenho essa preparação, né? Eu tenho os fornecedores, já tenho uma pasta de fornecedores que já consegue atender ela exatamente do que ela planejou. Mas a noiva que não tem esse suporte técnico, ela tem que fazer esse comparativo, ela tem que ter a segunda, terceira opção, e ela tem que ver que o casamento dela, que ela está planejando para um jeito, principalmente no ar livre, né? Ela tem que ter o plano B. Perfeito. Tá? Daiane, queria muito, muito, muito te agradecer a sua participação aqui. Eu tenho certeza que a gente ajudou muito, muito, muito a nossa audiência. Espero que você tenha gostado também. E é isso aí. Obrigado mesmo por você ter vindo, tirado o seu tempo. Quando eu mandei mensagem para ela, ela falou, ai, Rodrigo, eu tô tão atarefado esse final de semana, segunda-feira vai ser um dia muito terrível. Eu falei, vem, vai ser muito legal a gente gravar. E ela veio aqui, tirou esse dia. Eu tenho certeza que ela ainda está recuperando o final de semana, que a gente sabe que o casamento é uma correria, mas queria muito te agradecer. Eu que agradeço, tá? Agradeço a confiança, a oportunidade de estar, né, deixando fazer parte desse projeto, né? Muito interessante, porque hoje as nossas noivas, né, com tudo que tem no Instagram, que todas as informações que são jogadas ainda, tem noiva ainda que tem a dificuldade, né? Não tem informação, não tem esse acesso. Então, assim, hoje é muito importante esse esclarecimento, né? Tanto para as nossas noivas, até para o fornecedor mesmo. E, assim, eu queria dar uma dica, eu não falei ainda. Boa. Os nossos fornecedores, eles têm um preparo, tem uma parte, né? De conversa, ter contrato, tudo certinho, porque se preparar melhor, especializar melhor, sabe? Que eu vejo que sim, tem fornecedor que ele acompanha as tendências, acompanha o que está sendo, né, as informações que estão sendo levadas até a noiva, mas tem fornecedor que ele para no tempo, né? Então, assim... E às vezes são bons fornecedores. São bons fornecedores. Né? E, assim, investir mais, né? Tá preparado, porque são muitas noivas. Hoje eu falo, assim, que, né, eu tenho uma conversa boa, né, com a Tabata, com a Adriana, com outros cerimonialistas, eu não vejo elas como um concorrente. E eu vejo, assim, que os decoradores também, cada um tem um perfil, tem uma noiva que vai atender, né, vai ir com o jeito daquele fornecedor, como tem vários fotógrafos, né, cada um tem um perfil, né, que vai adequar mais a ele. Então, assim, esteja preparado, invista mais para preparar, né, para oferecer o melhor para as nossas noivas. Tá dado o recado. Tá dado o recado. Gente, queria muito agradecer pela audiência aí, por vocês terem visto mais um episódio. Hoje a gente vai ter mais uma gravação. Nossa próxima convidada vai ser a Bárbara Pedrosa, cabeleireira.
E até nossa próxima edição aí. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima edição do Tá Chegando Podcast. Tchau. Valeu.